Você quer saber como começar uma história, um conto com maestria. Assim, ó, eu não sou mestre em escrita. Por que eu não sou mestre em escrita? Porque eu tenho 25 anos, vou fazer 26 muito em breve, mas tenho 25 anos, tenho vários livros escritos, é verdade. Tenho notas boas nos meus livros, é verdade. Mas eu com certeza não sou um escritor no nível de poder falar para vocês como criar uma literatura mestra. Mas comercialmente eu acho que eu sou muito bom. A minha visão comercial é onde eu brilho. Então, o que eu sugiro para você que quer escrever uma história, um conto, um romance, sei lá? Como começar? Primeiro, você não seguir literalmente a jornada do herói ou da heroína ou etc. Primeiro capítulo, primeiro impacto do seu leitor com a sua história, preferencialmente, precisa ser já no confronto, já na motivação, o que vai gerar a história, o que vai botar ela em movimento. Lucas, mas e o mundo comum? Você desenrola no meio, ou até depois. Mas e o mentor? E o, sabe? Não, você já coloca o conflito de cara. Por quê? Porque a gente tá falando, rapaziada, de uma geração, de uma era, não é uma geração. Porque a gente não tá falando só sobre quem tem 15 anos de idade. A gente tá falando sobre toda uma nação brasileira e até mundial que tá cada vez mais se acostumando com o imediatismo. Se você quiser ser puritano, e tá tudo certo mesmo, porque tem mercado também para isso. Você não vai fazer o que eu tô falando. Agora, se você quiser ter a obra mais comercial possível, com potencial de alcançar o maior número de pessoas possível, uma obra massiva, você vai rapidamente deixar claro sobre o que é a sua história e quem que tá na frente da história. Quais são os personagens ou o protagonista, se for um cara só. Você vai dar de cara o porquê que eu vou gostar do protagonista, porquê que eu vou gostar da história. De cara. Você vai entregar isso nas primeiras 3 páginas. O conflito tem que ser entregue rápido. Tem que ter conflito rápido. Por isso que eu sou tão contra prólogos, a menos que você use bem um prólogo para gerar um conflito, para gerar uma cena que vai acabar mantendo o seu leitor lá dentro, mas isso com certeza não é você explicar o seu mundo ou você trazer um fato histórico que aconteceu um tempo atrás na sua linha do tempo. Sabe? Um prólogo que pode funcionar é, por exemplo, uma história onde o protagonista está fugindo de alguma questão. E o prólogo, por se passar antes do começo da história, quer dizer, antes do tempo presente, o prólogo ser o conflito que obrigou ele a se refugiar. Aí pode funcionar. Agora, um prólogo explicando o seu universo, uma grande guerra que aconteceu para casa de fantasia, ou um prólogo enrolando e querendo trazer muito floreio, ele vai matar o seu livro comercialmente porque as pessoas precisam de algo rápido de entrar. Eu acho que isso é o começo, tá? Eu não vou me aprofundar nisso nesse tópico aqui, mas não vale a pena você produzir livro físico, fast food. Não acho que vale a pena. Que é o quê? Você produzir um livro meio vazio. Que ele não é denso o suficiente para você conseguir tocar na pessoa e gerar uma fanbase. O que é um livro fast food? Aquele livro que ele realmente é muito clichê. Você vai escrever uma história simples, uma história divertida, mas que ela não se propõe a criar uma fanbase, ela não cria signos próprios grandiosos, ela não se propõe realmente a ser complexa e ter camadas. Por quê? Porque é uma obra de rápido consumo e normalmente é produzida por escritores que produzem muitos livros ao mesmo tempo. Você vai lançar um livro novo, um romance novo a cada 3 meses, 2 meses, 45 dias. Tá? Que é uma parada que acontece muito em e-book. Para o físico, eu acho que tem que ter uma complexidade, porque o físico ele demanda mais investimento e ele tem uma vida útil muito maior do que um e-book nessa estratégia curta. Então, não vale a pena fast food nesse caso, tá? Mas o começo precisa ser impactante, rápido e te tragar para a história rápido. Explicar rapidamente por que eu vou gostar do personagem, qual que é a história que eu vou ler e qual que é o problema que tem que ser resolvido de cara. Mesmo que depois o problema mude, mesmo que depois mude mas no começo tem que ter alguma parada para fisgar a pessoa forte.
De cara, 3 páginas. Ah, mas o Eduardo Spor falou 30 páginas, 10 anos atrás. Não tinha TikTok na época, não tinha nem Instagram na época direito. Não esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal e deixar seus comentários.